Uma informação importante a respeito de qualquer população é a sua densidade populacional, que pode ser definida como relação entre número de indivíduos da espécie e área ou volume, no caso de ambientes aquáticos, que eles habitam. Essa definição está representada na fórmula expressa a seguir. Nas populações humanas, o estudo estatístico do tamanho populacional e sua composição, idade, sexo, entre outros aspectos, constitui a demografia. A densidade de uma população humana é denominada densidade demográfica e calculada com base em levantamentos periódicos conhecidos como censos demográficos. No Brasil, há desde centros urbanos superpovoados até mesmo áreas rurais pouco povoadas. Nos estudos populacionais, é importante saber como uma população cresce. Para isso, estima-se a taxa de crescimento populacional, que é a variação, aumento ou diminuição do número de indivíduos em determinado intervalo de tempo. As taxas de natalidade e de mortalidade. O crescimento de uma população é determinada basicamente por dois fenômenos, de efeitos opostos: a natalidade, número de indivíduos que nascem, e mortalidade, indivíduos que morrem. Outros fatores também afetam o tamanho de uma população. São imigração, chegada de indivíduos, e a emigração, saída de indivíduos da população. O crescimento de uma população resulta da interação de 4 fatores: natalidade, mortalidade, imigração e emigração. Então, a natalidade e a imigração aumentam a população, já a mortalidade e a emigração diminuem a população. A capacidade teórica de crescimento de uma população biológica é chamada de taxa de crescimento intrínseco ou potencial biótico. O mais utilizado é o termo potencial biótico. O gráfico mostra a taxa de crescimento intrínseco para uma população de micro-organismos com um índice de mortalidade zero e que duplica a cada hora. Gráficos semelhantes são esperados para qualquer população biológica. Esse tipo de curva é característico do crescimento em progressão geométrica, em que, a intervalos iguais de tempo, o número de indivíduos da população dobra. Em uma representação gráfica, o crescimento de uma população a partir de uns poucos indivíduos descreve uma curva ascendente em forma de letra S, estabilizando-se em um determinado ponto, quando é atingida a capacidade de suporte do meio. O aspecto da curva de crescimento populacional resulta da interação entre a taxa de crescimento intrínseco, o potencial para crescer, e a resistência do meio ambiente, o conjunto de fatores ambientais que limita o crescimento da população. É bom lembrar que, em condições naturais, o potencial de crescimento, o potencial biótico, é limitado pela disponibilidade de recursos do meio, como alimento, espaço e abrigo, e também pela ação de predadores, parasitas e populações competidoras. Resistência do meio, ou resistência ambiental, é a ação de vários fatores. Podemos dizer que a resistência é dividida em biótico e abiótico. Biótico seriam os predadores, os parasitas e os competidores. E abiótico, o espaço, o abrigo, a disponibilidade de luz, disponibilidade de água, por exemplo. O limite máximo de indivíduos na população, demonstrado no gráfico, é chamado de capacidade limite da população. Habitat: o local em que vive determinada espécie ou comunidade biológica, incluindo as condições ambientais daquela espécie ou comunidade. Por exemplo, quando dizemos que uma determinada espécie de pássaro vive numa determinada floresta na copa das árvores. Esse é um exemplo clássico de habitat. Quando falamos de nicho ecológico, cada espécie de ser vivo tem um modo de vida único, caracterizado pelo tipo de alimento, as condições de reprodução, moradia, hábitos, inimigos naturais, estratégias de sobrevivência. Esse conjunto de atividades é conhecido como nicho ecológico.
Trachemis dorbigni, conhecida popularmente como tartaruga tigre d'água, tartaruga tigre ou tartaruga verde-amarela. É uma espécie de réptil, animal aquático de água doce. É um animal onívoro e a expectativa de vida aproximadamente são de 30 anos. Com alimentação adequada, espaço adequado, ele passa de 5 centímetros até aproximadamente 30 centímetros, ou seja, ele cresce 6 vezes mais se ele não tiver predador e tiver condições ambientais adequadas de sobrevivência. A tigre d'água tem sua distribuição geográfica no Rio Grande do Sul, Brasil, Uruguai e Nordeste da Argentina. Vamos à definição de espécie exótica. Espécie exótica é aquela que se encontra fora de sua área de distribuição natural e quando oferece ameaça a espécies nativas, bem como à vida humana, aos ecossistemas ou habitats, então ela é chamada de espécie invasora ou espécie exótica. A densidade populacional, ou seja, o controle da natalidade, da mortalidade, da imigração e emigração, são fundamentais para o desenvolvimento das espécies. É uma ameaça à biodiversidade e à variedade de espécies do planeta, uma espécie exótica, porque ela pode causar desequilíbrios ambientais. Muitas vezes não tem competidores, não tem parasitas e essa população não para de crescer, afetando outras espécies. Então, é de extrema importância manter a espécie no seu local, no seu habitat natural. E, para tanto, é de extrema importância também a educação ambiental. Você entender que cada espécie, não importa se é animal ou vegetal, no seu local, no seu habitat, ela é fundamental para o equilíbrio. A partir do momento que fazemos o manejo dessas espécies, estamos comprometendo a saúde de várias espécies, inclusive muitas vezes a do ser humano, porque algumas espécies são transmissoras de doenças.